Olá, senhores, tudo bem? Hoje abordaremos a estrutura administrativa do Brasil colônia. Iniciaremos falando sobre as capitanias hereditárias, sistema criado em 1534, que consistia na divisão do território brasileiro em 15 lotes horizontais de terra entregues pelo rei a membros da corte de sua confiança, os chamados capitães donatários, que eram os indivíduos que recebiam um dos lotes da terra. Portanto, eram 15 lotes de terra, 14 capitanias entregues a 12 donatários. Dentre os documentos principais do sistema de capitanias hereditárias estavam a carta de doação, que consistia no documento que transferia a posse da terra, e as cartas de foral, que estabeleciam os direitos e os deveres dos donatários. Dentre os direitos dos donatários estavam aplicar a justiça, escravizar os indígenas e doar sesmarias. E entre os deveres estavam fundar povoados, cobrar impostos e defender o território. Haviam certos privilégios metropolitanos que estavam garantidos no sistema de capitanias hereditárias, tais como 100% sobre a produção de pau-brasil, 100% sobre as drogas do sertão, 20% sobre os metais preciosos, caso eles fossem encontrados, e 10% sobre a produção agrícola. Os motivos para a aplicação do sistema de capitanias, deste sistema de organização no Brasil, foram que Portugal já havia testado essa forma de administração em suas ilhas do Atlântico, na Ilha dos Açores, na Ilha da Madeira e Cabo Verde. E um segundo motivo foi a transferência das despesas para particulares. Afinal de contas, o governo de Portugal não gastava praticamente nada. No entanto, o sistema de capitanias hereditárias acabou fracassando por uma série de fatores, tais como a falta de recursos e de interesses de alguns donatários, além da grande distância da metrópole, das invasões estrangeiras e do ataque de indígenas. As exceções foram as capitanias de São Vicente, pertencente a Martim Afonso de Souza, e Pernambuco, capitania de Duarte Coelho. Se a maioria das capitanias acabou não logrando o êxito desejado pelo rei de Portugal, elas representam um sucesso parcial do ponto de vista político, uma vez que elas serviram para fixar efetivamente as bases da colonização portuguesa em território brasileiro. No ano de 1548, o rei de Portugal resolveu centralizar a administração colonial, criando o cargo de governador-geral. Foram criados os governos gerais para corrigir os erros das capitanias, que representou uma tentativa de centralização administrativa. Junto com o cargo de governador-geral, foram criados cargos auxiliares: ouvidor-mor, responsável pela justiça; provedor-mor, encarregado do tesouro e da cobrança de impostos; e o capitão-mor, responsável pela defesa. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral, e sua administração ocorrera entre 1549 e 1553. Tomé de Souza foi o responsável pela fundação de Salvador, a primeira capital da colônia. Tomé de Souza estabeleceu também a doação de sesmarias, favoreceu a criação de engenhos de açúcar, criou o primeiro bispado do Brasil e trouxe os padres da Companhia de Jesus, os jesuítas, que vieram para o Brasil para catequizar os povos indígenas. Duarte da Costa foi o segundo governador-geral e seu governo está compreendido entre 1553 e 1558. Durante sua administração, ocorreram atritos entre colonos e jesuítas. O pomo da discórdia era a escravização dos povos indígenas. Os colonos queriam escravizar os índios, ao passo que os jesuítas desejavam catequizá-los. Além disso, também durante a administração de Duarte da Costa,
ocorreram atritos entre o governador e o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha. Também atritos com os povos indígenas e o mais importante, a invasão dos franceses no Rio de Janeiro. Mendes Sá substituiu Duarte da Costa e governou o Brasil entre 1558 e 1572. Durante sua longa gestão, foi restabelecida a paz interna, a paz no Brasil. E também foram expulsos do território brasileiro os franceses que ocupavam o Rio de Janeiro. Um outro órgão importante de administração colonial, criado nos primeiros tempos da colonização, foram as câmaras municipais, que eram instâncias de poder local, responsáveis pela administração das vilas e controladas pelos chamados homens bons, homens brancos, ricos proprietários de terras. Durante esse período, ocorreram no Brasil algumas invasões estrangeiras. Os franceses invadiram o território brasileiro por não reconhecerem legitimidade no Tratado de Tordesilhas. Os franceses acabaram estabelecendo contrabando e pirataria e duas tentativas de colonização. A primeira delas, a França Antártica, no atual estado do Rio de Janeiro, entre 1555 e 1567. Foi uma colônia formada basicamente por protestantes, huguenotes, os calvinistas franceses, que fugiam de perseguições na França. O comando da França Antártica ficava a cargo do capitão francês Nicolas Durand de Villegagnon. Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, foi o responsável pela expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, com o apoio de povos indígenas aliados dos portugueses. Uma outra tentativa de colonização francesa no Brasil fora a chamada França Equinocial, no Maranhão, entre 1612 e 1615, portanto, durante o contexto histórico da chamada União das Coroas Ibéricas, período histórico em que ocorrera o enfraquecimento da coroa portuguesa. A França Equinocial fora um empreendimento oficial da coroa francesa. Foi responsável pela fundação de São Luís, a atual capital do Maranhão. Os franceses acabaram sendo expulsos pela coligação luso-espanhola pouco tempo depois. Os ingleses também estabeleceram alguns ataques ao litoral brasileiro, principalmente durante a chamada União Ibérica, quando piratas e corsários ingleses acabaram saqueando cidades litorâneas brasileiras, como Santos e Recife. Pois bem, senhores, vimos então algumas características da estrutura administrativa do Brasil colônia. Por hoje é só, um grande abraço a todos e bons estudos!